bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Hoje vamos falar de polígonos regulares inscritos na circunferência. Você já está vendo aqui a circunferência e nós vamos inscrever um polígono regular dentro dela. Você sabe muito bem que a circunferência tem uns elementos que é importante lembrar. Você está vendo ela aqui, você vê o centro dela e sabemos que do centro, saindo para qualquer uma de suas extremidades, nós vamos ter o raio, certo? E quando nós temos uma corda que passa pelo centro dela, de uma ponta a outra, nós temos o diâmetro. E quando uma corda não passa pelo centro, ela vai simplesmente de um ponto ao outro, ela é denominada corda. Posso chamar de corda A, B, diâmetro C, D e raio O, E. São elementos importantes para que nós possamos conversar melhor a partir dessa situação de polígonos regulares inscritos na circunferência. Quando nós consideramos 3, 4, 5, 6 pontos aqui na circunferência, tranquilo. Pontos distintos, por exemplo, vamos colocar aqui alguns pontos. Vamos colocar um ponto aqui, outro aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui. Podemos chamar de A, B, C e D. Pontos distintos. Quando nós fazemos as cordas deles consecutivas, uma após a outra, que ligam esses pontos, determinamos polígonos inscritos na circunferência. Por exemplo, vamos aqui fazer a ligação de forma consecutiva dessas cordas. Vamos ligar A, B com C, C com D, o D com o A e o A com o B. Olha que interessante, você acabou de formar um polígono que nós conhecemos muito bem. Que polígono é esse? Esse polígono é o trapézio. Ele está inscrito dentro de uma circunferência. Quando nós dividimos a circunferência em N pontos, lógico que esse N tem que ser maior do que 2, certo? Pelo menos para formar um triângulo. Nós dividimos isso em arcos congruentes, que não é esse caso. Nós acabamos ligando as cordas consecutivas e delimitando um polígono regular. Esse aqui não é regular, mas se nós ligarmos bem direitinho, fazendo arcos, aberturas congruentes, como vou mostrar logo em seguida, nós vamos conseguir fazer polígonos regulares de N lados. E é sobre eles que nós vamos falar, certo? Inscritos numa circunferência, onde você pode trabalhar a área desse polígono e outras coisas bem específicas sobre ele. E também sobre a circunferência onde ele está inscrito. É sobre isso que nós vamos falar agora com mais propriedade. Então, vamos estudar. Muito bem. Aqui eu vou conseguir explicar melhor o que eu falei agora há pouco. Nós dividimos esses 3 círculos, essas 3 circunferências, em N arcos congruentes. Quando eu digo esses N arcos congruentes, eu estou falando sobre isso aqui, ó. Isso é um arco, ó. Um arco, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos. Congruentes, mesma medida. Um arco, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos, 5 arcos, 6 arcos. Congruentes. 1, 2, 3 arcos congruentes. Quando nós fazemos isso e ligamos as cordas consecutivas, que nem você está vendo aqui, nós delimitamos um polígono regular de N lados. Se eu dividir em 6 arcos congruentes, eu fiz um polígono de 6 lados regulares, um hexágono regular. Se eu dividir aqui em 4 arcos congruentes, eu fiz um quadrado. Se eu dividir em 3 arcos congruentes, eu fiz um outro polígono regular, o triângulo equilátero, que tem 3 lados iguais. Tanto o quadrado como o hexágono e o triângulo equilátero são regulares e estão inscritos na circunferência. Para você entender melhor, inscrito é porque está dentro dela. Veja que o desenho está dentro da circunferência e não fora dele. Então, quando você vê uma circunferência ao redor de um desenho ou o desenho dentro da circunferência, quer dizer que é um polígono
que está inscrito na circunferência, e nesse caso, como seus arcos são congruentes, são N arcos congruentes, no caso aqui 4 arcos, 6 arcos e 3 arcos, logo a quantidade de arcos é a quantidade de lado em tamanhos iguais, por isso são regulares. Entendido até aqui? Tipo, quando nós traçamos aqui dois diâmetros, ó, você vê aqui que isso é um diâmetro e isso é outro diâmetro. Quando nós traçamos esses dois diâmetros perpendiculares, dividimos essa circunferência em 4 arcos congruentes. Ó. 1 arco, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos. Ou seja, as cordas consecutivas são quais? Ora, AB, BC, CD e DA. Elas vão delimitar um quadrado inscrito na circunferência. É assim que nós chamamos ele. Já tomando aqui a questão do comprimento do raio, nós marcamos 6 arcos, utilizando o comprimento do raio. Você percebe aqui que se você fizer bem direitinho, ó, olha que legal. Esse aqui, ó, é o raio, entendeu? Que nós também chamamos de raio do polígono regular. Nesse caso, nós percebemos que ele é regular. Então, marcamos 6 arcos. Ó. O arco 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A partir desses 6 raios, ó, que nós poderíamos traçar aqui. Esses 6 arcos são congruentes nesta circunferência. Logo, as 6 cordas consecutivas, elas vão delimitar um hexágono regular inscrito na circunferência. Aqui as cordas, ó, AB, BC, CD, DE, EF, FA. São o que? São as cordas consecutivas que delimitaram um hexágono regular inscrito na circunferência. Nesse caso aqui, a gente toma o comprimento do raio. Marcamos também 6 arcos congruentes na circunferência. Porém, nós ligamos aqui só 3 cordas, ó. Mas você percebe que tem os 6 arcos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ligamos apenas 3 cordas consecutivas. Logo, nós fizemos e delimitamos um triângulo equilátero também inscrito na circunferência. Isso é polígonos regulares inscritos em circunferência. Espero que tenha ficado claro isso, para que nós possamos ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo, professor? Simples demais. Vamos tomar como exemplo o hexágono regular inscrito nesta circunferência. Primeira coisa que eu quero que você observe é o seguinte. Vamos falar sobre elementos de um polígono regular inscrito. Primeiro elemento é o raio do polígono regular, certo? Você tem aqui a figura, você tem o raio de comprimento R, raio sempre vai ser um Rzinho minúsculo, certo? Dessa circunferência. Onde está inscrito o polígono regular e é também chamado raio do polígono regular. Um raio, 2 raios, 3, 4, 5 e 6. Tomando o mesmo desenho, nós também podemos falar sobre o ângulo central. Sempre aparece isso em algumas provas e o aluno não sabe o que é o ângulo central. O ângulo central ele tem uma fórmula simples de você saber qual é o valor dele. Primeiro, vamos entender o que é ângulo central, né? A palavra já diz ângulo central, quer dizer que ele fica no centro. Mas você não pode pensar assim, se ele está no centro, ele vai ser uma circunferência dentro de outra. Não, aí seria 360. Não é isso o ângulo central. O ângulo central, para que você entenda, você vai fazer o seguinte. Imagine a seguinte situação. Você tem aqui, vou fazer de azul para ficar diferenciado. Você tem essa delimitação, que é um raio, e tem essa delimitação, que também é outro raio de mesma medida, porque o raio vai ser sempre a mesma medida. No caso aqui, olha o que é que está aparecendo. Fique bem atento. Apareceu isso aqui, ó. Isso é o ângulo central. Viu que legal? Ângulo central é isto aqui. Professor, mas como é que eu vou descobrir a medida desse ângulo central? Simples. Você pega o ângulo da circunferência, que é 360 graus, e divide pela quantidade de seus lados. 360 dividido por n, que são os n's lados, os n's arcos congruentes que nós delimitamos. Aqui, no caso, é 6. Logo, você pegaria 360 graus e dividiria para 6. E ia achar seu ângulo central.
Quanto é 360 dividido para 6? 60 graus. Então, esse ângulo central, o ângulo central do polígono hexágono regular inscrito em uma circunferência é de 60 graus. Beleza? Outro elemento de um polígono regular, utilizando aí do mesmo esquema, ainda o nosso hexágono regular inscrito, é a questão dos ângulos internos. Como é que você sabe o tamanho de um ângulo interno? Professor, onde é que está o ângulo interno? Me mostre, por favor. Tudo bem, o ângulo interno é esse aqui, ó. Vamos mostrar aí para você. Essa medida aqui, ó, é um ângulo interno, certo? E logo, se eu fiz 6 arcos congruentes, eu vou ter aqui os 6 ângulos internos. Viu que legal, ó? Ângulos internos de quem, professor? Ora, do polígono regular inscrito na circunferência que nós fizemos. Aqui, ó. Delimitei aí de marrom. São 6 lados, são 6 ângulos e são internos. Como é que eu vou descobrir isso, professor? Gente, tem uma formulazinha básica que ela vai servir para os ângulos internos quando o polígono é regular, feito com arcos congruentes, que é bem simples, onde você vai ter N lados, e esses N lados vão determinar a medida do ângulo interno desse polígono. A fórmula é essa, você vai simplesmente pegar N menos 2, vai multiplicar por 180 graus e vai dividir por N. Simplesmente isso. Nesse caso, você pegaria o seu N é 6, certo? 6 menos 2 fica 4. 4 vezes 180, 720, e você ia pegar esses 720 e ia dividir para 6. Então, se você pegar os 720 e dividir para 6, você vai ter aí 120 graus em cada ângulo interno. Isso quer dizer que um ângulo desse mede 120 graus. Viu que legal? É um elemento também de um polígono regular inscrito em uma circunferência. E por último, a questão da apótema. Para falar sobre a apótema, eu vou utilizar esse desenho, porque esse aqui já está muito lotado de coisa, tá certo? Mas o mesmo que eu vou explicar aqui se aplica neste e também se aplica neste. Professor, apótema do polígono, o que é isso? Ó, tá vendo o centro O? Toda circunferência tem um centro O, é o seu ponto mesmo, bem no meio dela. O segmento do centro O até o ponto médio de um lado do polígono, o ponto médio de um lado do polígono. Nosso polígono é um triângulo equilátero. Vamos traçar aqui o ponto médio dele. Ó, o ponto médio vai do O até o ponto médio. Beleza, ó. Aqui, ó. Viu que interessante? Chegamos aí. Isso aqui, gente, que eu acabei de traçar para você, que simboliza a letrinha A minúsculo, é exatamente o apótema do polígono. Aqui, ó, esse que eu fiz de azul. É simplesmente isso. Ou seja, do ponto O até o ponto médio de um lado do polígono regular escrito, chama-se apótema do polígono. Sua medida é normalmente representada pela letrinha A. Professor, quer dizer que só tem um apótema? Não, doutor. Você vai fazer para todos os lados do ponto médio dele, ó. Olha que interessante. Bem aqui, ó. Ponto médio também. Outra apótema. E, consequentemente, outra apótema. Certo? Simplesmente isso. Tracei já aqui 2 raios para você entender o que eu quis dizer também, ó. Você tem aqui, ó, um raio e tem outro raio, certo? Então, isso aqui é a nossa apótema. Essa foi nossa aula de polígonos regulares inscritos, a primeira aula. Vai ter mais. Acompanhe o nosso canal, se inscreva nele para receber as notificações. E também nós falamos sobre algo importante, né? Os elementos de um polígono regular inscrito, principalmente para você que vai fazer Enem. É importante saber disso. E quem está aí no seu 9º ano, 1º ano, 2º ano, 3º ano, isso é mais do que fundamental. A partir do 9º ano você já tem que saber essas coisas. Então espero ter ajudado.
Até a próxima aula.